Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Cruzeiro, quanto a Raposa vai faturar com a transferência de Cauã Prates, lateral esquerdo de 17 anos de idade, que se muda para o Borussia Dortmund em agosto, quando completa 18 anos. O Cruzeiro chegou a cogitar vender o Cauã Prates e também o Kaique nessa janela de transferências. No fim das contas, o negócio com o Como pelo Kaique caiu. O Cruzeiro entendeu que não valia a pena negociar seus dois jogadores. E o Cauã Prates foi o escolhido para ser negociado, operação de 12 milhões de euros ou 75 milhões de reais. Já havia contado para vocês que são 9 milhões de euros fixos mais 3 milhões de euros em bônus. O Cruzeiro ainda fica com uma fatia que varia de 10% a 25% do valor de uma venda futura. Como eu disse, o Cauã completa 18 anos de idade em agosto. Antes disso, ele não pode ser liberado. Ou seja, o Cruzeiro mantém o Kaique e o Cauã até a metade do ano, quando tem tempo para buscar um outro jogador para a posição. Para completar o noticiário cruzeirense, registrar que Jonathan Jesus passou por exames depois de se machucar na partida contra o Betim, vitória cruzeirense, que acabou salvando a pele do Tite. O Jonathan Jesus tinha uma suspeita de uma lesão séria no joelho. Não é tão grave. Ele teve um estiramento no ligamento do joelho direito, prazo de recuperação de 6 a 8 semanas. O Cruzeiro descarta buscar um zagueiro para o lugar do defensor, que quase foi parar no Zenit por 10 milhões de euros. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta segundona, depois de Cruzeiro 1, Betim 0, gol de Matheus Pereira, Cruzeiro já começou a preparação porque quinta-feira, de volta ao Campeonato Brasileiro. Até a pausa ali para o Carnaval, teremos Coritiba na quinta-feira, América no domingo, aí no Mineirão os dois jogos, depois sai para enfrentar o Mirassol em Mirassol no outro meio de semana e no sábado de Carnaval estaremos em Patos de Minas para o duelo diante da URT, quando esperamos que o Cruzeiro saia de lá classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro. Mas agora o foco é o Brasileirão. O Cruzeiro precisa buscar a reabilitação depois da derrota na estreia, goleada sofrida para o Botafogo. E quinta-feira é o Coritiba pela frente, time comandado pelo Seabra. O Coritiba, que acabou perdendo na estreia em casa, também vem aí com uma certa pressão em termos de resultado na Série A do Brasileirão. A arbitragem para esse jogo, Bruno Arleu de Araújo, árbitro do Rio de Janeiro, é ele quem comanda o duelo na quinta-feira. A venda de ingressos segue, claro que pelo momento vivido pelo Cruzeiro, a previsão de público aí, vamos ver se o torcedor dá uma animada para que o Cruzeiro possa ter pelo menos aí na casa de 30 mil torcedores neste duelo de quinta-feira diante da equipe do Coritiba para buscar esses 3 pontos. Não pode começar tropeçando muito no Brasileirão, já que o objetivo está claro para todo mundo, né? Cruzeiro brigar em todas as competições importantes, Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e, claro, a Copa Libertadores. Temos informações importantes da reapresentação hoje. O Caio Jorge ainda fez trabalho interno, mas vai para o jogo na quinta-feira. É a informação que a gente tem, que ele não preocupa, fez tratamento aí nos últimos dias. Claro que apresentou uma questão de desgaste maior, até por causa de 2 jogos aí correndo bastante o KJ, né, em campo sintético, contra o Atlético Mineiro e também contra a equipe do Botafogo, então foi preservado do jogo diante da equipe do Betim. Hoje, como os titulares fizeram um trabalho regenerativo, o Caio Jorge fez esse treino interno e a expectativa é de que seja liberado aí para a atividade já desta terça-feira, mas é a informação que a gente tem que não será problema para o compromisso diante da equipe do Coritiba. Quem o Cruzeiro vive a expectativa aí de ter de volta é o zagueiro Vidalba e também o atacante Sinisterra. Hoje eles fizeram um treino parcial ainda com o grupo, vão pegando confiança, existe uma expectativa de que possam ser relacionados para quinta-feira, então vamos ver como será nesta terça e também na quarta, as 2 últimas atividades na Toca da Raposa 2, se forem relacionados, são peças aí importantes para este momento do Cruzeiro, o técnico Tite podendo contar com mais peças neste elenco. O Vidalba, que só precisa dar uma resposta positiva em termos de confiança também, e aí ele passa a ficar à disposição. Só que agora tem um problema. Com a ausência do Jonathan Jesus, o técnico Tite vai precisar mudar a defesa.
isso será inevitável. E aí, o Vidalba retornando já teria condição para começar? Talvez não. O João Marcelo não vive um bom momento, apesar da confiança que vem depositando principalmente nas entrevistas o técnico Tite, mas fica ali a interrogação. E aí o Cruzeiro tem dois jovens, o Bruno Alves, que estava no banco diante da equipe do Betim, e o Janderson. Aí claro que eles vão correr por fora. Penso que se o Vidalba não conseguir retornar sendo titular, o João Marcelo é quem deve ser o escolhido aí pelo técnico Tite para formar a dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Muita gente até perguntando se o Cruzeiro vai ao mercado. Não existe ainda uma definição 100%. A gente vai atualizar aqui o quadro do Jonathan Jesus, mas a janela ela está aberta até o início de fevereiro. Não sei o que vai acontecer aí para frente. Aí já dando uma opinião, né? Acho que o Cruzeiro tem a necessidade de buscar pelo menos um zagueiro. Não iria buscar o Vitão? O João Marcelo até iria naquela troca, né? O Vitão vindo com uma compensação, mais a ida do João. E aí é claro que precisaria de um outro zagueiro. Mas o Vitão viria de qualquer forma. Então, se foi ao mercado lá no início, por mais que o técnico Tite tenha gostado muito do Jonathan Jesus, ainda vejo a necessidade do Cruzeiro ir ao mercado para buscar esse zagueiro. Não sei se vai acontecer, tendo qualquer informação nova, a gente vai trazer aqui na Samuca TV. Por falar em informação, o Kaique acabou ficando, deu tudo certo ou deu tudo errado na transferência e ele continua como jogador do Cruzeiro e agora nos próximos dias o Kaique com o seu staff, eles devem se reunir com a diretoria para uma prorrogação do contrato. Kaique, em relação aos salários praticados na Toca da Raposa 2, ainda está muito longe de estar aí numa média que recebe hoje o elenco do Cruzeiro. Então, por isso, o Cruzeiro também vê como importante um movimento de renovação e é o que deve acontecer muito em breve. O jogador hoje tem contrato até o final de 2027. Até sobre a permanência do Kaique, uma pessoa também foi fundamental aí para que o Kaique não pensasse somente nesta possibilidade de jogar na Europa. Matheus Pereira conversou bastante com o jogador para que o Kaique pudesse ficar. É um ano importante para o Cruzeiro e todo mundo gosta muito do nosso lateral. Vamos lá para o plantão médico, porque o Cruzeiro confirmou 2 lesões aí do jogo com o Betim. O Chico da Costa teve confirmado um estiramento muscular, não tem necessidade de cirurgia, é tratamento conservador, mas pelo movimento que ele fez ali de fisgada e por ele sair com aquela dificuldade, não será um retorno tão simples. Por exemplo, um estiramento muscular mais simples, 2 semaninhas aí o atleta já está de volta. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, ele não volta antes de 4 semanas, deve demorar um pouco mais, porque foi um estiramento de um grau um pouco mais forte. Vamos ver como será a recuperação do atleta no dia a dia. Agora, a melhor notícia foi a situação do Jonathan Jesus. O Cruzeiro confirmou um estiramento no ligamento do joelho e, pelos exames clínicos realizados ainda em Betim, na hora, a suspeita era de rompimento de ligamento cruzado anterior. Existia um temor muito grande que o exame fosse confirmar isso, e o exame não confirmou, e o Jonathan Jesus, ele deve ficar aí num período de 6 a 8 semanas, dependendo da recuperação, pode antecipar um pouco, mas dos males o menor, porque se fosse rompimento de ligamento cruzado anterior, era caso aí de 7 a 8 meses afastado. Boa recuperação aí para os 2 atletas que agora estão entregues ao Departamento de Saúde e Performance. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.